Muito boa tarde, senhoras e senhores jornalistas. O Conselho de Ministros aprovou hoje um decreto-lei que estabelece os princípios e as regras aplicáveis às comissões de ética que funcionam nas instituições de saúde, nas instituições do ensino superior e em centros de investigação biomédica e que desenvolvem investigação científica. Como é sabido, as questões de ética na investigação científica médica são muito relevantes e são, aliás, à medida que esta investigação assume novas potencialidades mais relevantes. Foi também aprovado o decreto-lei que permite a disponibilização direta ao público dos dispositivos de autodiagnóstico designados por diagnóstico por infecções de vírus da SIDA, hepatite B e hepatite C. Esta aprovação permite o diagnóstico precoce de doenças graves, naturalmente não dispensando o acompanhamento médico posterior, resultando de recomendações da Organização Mundial de Saúde e das Nações Unidas. O Conselho de Ministros aprovou ainda o decreto-lei que altera o regime legal aplicável aos contratos celebrados à distância ou em estabelecimento, fora de estabelecimento comercial relativo a viagens organizadas e serviços de viagem conexas, transpondo uma diretiva no sentido de proteger o consumidor, nomeadamente exigindo informação na língua do destinatário. Foram igualmente aprovadas as minutas dos contratos de programa a celebrar entre o Estado português, os Teatros Nacionais Dona Maria, São João e o Organismo de Produção Artística. Finalmente, o Conselho de Ministros aprovou um conjunto de diplomas, um primeiro conjunto de diplomas que concretizam a transferência de competências para as autarquias locais e entidades intermunicipais, nos domínios da justiça, policiamento de proximidade, promoção turística, jogos de fortuna e azar, praias marítimas, fluviais e lacustres, nomeadamente, e o senhor, dou a palavra já de seguida ao senhor Ministro da Administração Interna, que poderá explicitar com mais detalhe estes diplomas, que, como disse, integram o pacote da descentralização, que já hoje foram aprovados. Muito obrigado, Sra. Ministra. Boa tarde a todos e a todas. Como disse a Sra. Ministra da Presidência e Modernização Administrativa, e como, aliás, era do conhecimento público, na sequência da publicação da Lei Quadro de Transferência de Competências para as autarquias locais, municípios, freguesias e entidades intermunicipais, que ocorreu a 16 de agosto, iniciamos agora a fase de concretização das diversas áreas de exercício de novas competências ou de competências alargadas pelas autarquias locais. Essa matéria tem vindo a ser trabalhada com a Associação Nacional de Municípios, em alguns casos com a Associação Nacional de Freguesias, e aquilo que temos enquanto objetivo é, ao longo das próximas semanas, até 15 de outubro, discutiremos em Conselho de Ministros cerca de 2 dezenas de diplomas setoriais nas áreas que são já conhecidas e identificadas na Lei 4. Hoje concluímos esse processo relativamente a 7 dessas áreas que foram identificadas pela Sra. Ministra da Presidência. Sinteticamente, na área da Justiça, a participação local em ações de reinserção social de jovens e adultos, de prevenção de combate à violência doméstica, de apoio às vítimas de crime e na estruturação da rede territorial de julgados de paz. Na área do policiamento de proximidade, dá-se uma eficácia acrescida aos conselhos municipais de segurança, os quais passam a ter um conselho restrito, integrado pelas autarquias locais e pelos responsáveis locais das forças de segurança, passando estes a acompanhar com maior proximidade as dinâmicas de prevenção da criminalidade a nível local e também a preparação e a execução, quando existam já, de contratos locais de segurança, que são parcerias entre a Administração Central e as autarquias locais.
Terceira área hoje debatida tem a ver com a participação das comunidades intermunicipais no apoio e estruturação da rede de bombeiros voluntários, prevendo-se que as comunidades intermunicipais passarão a ter uma palavra na definição de qual a rede de resposta a nível local, a sua articulação e como se organiza designadamente a rede de quartéis de bombeiros a nível sub-regional. Quarto projeto a que faria referência tem a ver com as competências de promoção turística. Esta promoção turística é colocada a um nível sub-regional, isto é, das comunidades intermunicipais, visando-se aqui um exercício em conjunto de promoção do potencial turístico, fundamentalmente no mercado interno, promovida pelas comunidades intermunicipais, em articulação com as regiões de turismo e com os agentes turísticos locais. Foi também aprovado um diploma em matéria de participação das entidades intermunicipais na gestão de fundos europeus e em programas de captação de investimento, quer de investimento nacional, quer de investimento estrangeiro. Isto será feito em articulação com as competências do IAP-MEI ou da AICEP, consoante o nível de que estivermos a falar, mas atribui às comunidades intermunicipais a competência não só para alargadamente intervirem na gestão de programas com apoio de fundos europeus na escala subregional, como também promoverem ações de captação de investimento e de atração de investidores. Foi ainda aprovado um diploma que transfere para os municípios a competência para autorizar chamadas modalidades afins de jogos de fortuna e azar. Estamos a falar de rifas, tómbolas, sorteios, concursos publicitários, concursos de conhecimento, passatempos. Eram matérias que, historicamente, eram maioritariamente competência dos extintos governos civis e que tinham ficado, a quanto da extinção deles, tinham ficado no nível nacional, não tem sentido, são colocadas estas decisões ao nível local relativamente aos territórios das entidades promotoras destes eventos. Não estamos a falar nem de casinos, nem dos jogos, nem dos chamados jogos sociais da Santa Casa da Misericórdia, antecipando aqui já uma eventual dúvida. Em último lugar, foi aprovado um diploma sobre gestão de praias marítimas, praias fluviais e lacustres, inseridas no domínio público hídrico do Estado. Este diploma é muito importante pela racionalização da gestão territorial local. Estas matérias estavam dispersas por múltiplas entidades. Está entidades do Ministério da Defesa Nacional, como as capitanias, entidades do Ministério do Ambiente, como a APA, ou entidades do Ministério do Mar, como as administrações portuárias ou a DOCA Pesca. E, portanto, as competências de gestão destes espaços locais passam a ser desenvolvidas numa dimensão de proximidade, no quadro daquilo que hoje são os planos de ordenamento da orla costeira e demais regras aplicáveis. Este é um primeiro conjunto de 7 diplomas. Iremos prosseguir, como aliás a própria Associação Nacional de Municípios deu nota na sequência de uma reunião de trabalho que tivemos esta semana, iremos prosseguir este esforço de rápida concretização da Lei Quadro ao longo das próximas semanas. Muito obrigado, Sra. Ministra. Obrigado, Sr. Ministro. Estamos agora à disposição das senhoras e dos senhores jornalistas para as questões que queiram colocar. Boa tarde, Salomé Pinto, Jornal de Negócios. Portanto, estes foram os primeiros 7 diplomas de um conjunto de 23. Queria tentar perceber em que pé é que se encontra as negociações entre a Associação Nacional de Municípios e o Ministério relativamente à transferência de competências na área da educação e da saúde, sendo que são uma das áreas mais sensíveis.
Sem dúvida, Sr. Ministro. Muito obrigado. Eu diria que estão bem. Eu diria que correm de forma muito construtiva e com um grande empenho, quer nosso, quer da Associação de Municípios, quer dos Ministérios sectoriais da Educação e da Saúde. Nós estamos, aliás, a trabalhar intensamente para concluir este processo ao longo das próximas semanas, com base numa relação de confiança que temos entre o Governo e a Associação Nacional de Municípios para a concretização desta relevante estratégia de descentralização. Em relação a isso, Raquel de Melo, TSF, só uma clarificação. Portanto, também a saúde e a educação até 15 de outubro, se for possível. E, em segundo lugar, gostava de lhe perguntar, em relação a estes 7 diplomas, qual é o montante previsto a ser transferido? Obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado. Bom, o nosso objetivo é concretizar todas as áreas referidas na Lei Quadro e, portanto, estamos a falar, na sua formulação final, de cerca de duas dezenas de diplomas e que queremos concretizar plenamente aquilo que está estabelecido na Lei Quadro. Relativamente a estes diplomas, nós temos aqui ações de natureza muito diferenciada. Temos diplomas em que, associada à transferência de competência, estão novas receitas municipais, por exemplo, o licenciamento de zonas balneares, de apoios de praia, de atividades culturais ou desportivas nas praias fluviais ou nas praias marítimas. Não há propriamente uma transferência de uma dotação dos ministérios em causa para os municípios. Há uma nova competência à qual estão associados um montante de taxas a cobrar e, sobretudo, a atribuição desta competência ao nível local, com uma proximidade que julgamos dinamizará aqui a capacidade de resposta. Noutras áreas, estamos a falar de alargamento de zonas de competência e espaços de intervenção. Quando falamos da competência de captação de investimento ou a possibilidade de intervir os Conselhos Municipais de Segurança na concretização dos contratos locais de segurança, estamos a falar não propriamente da transferência de dotações orçamentais, estamos sim a reforçar os poderes locais, isto é, a alargar efetivamente a capacidade de ação em domínios de proximidade. Boa tarde, Pedro Zambus, da RTP. Tenho duas questões. Uma delas, neste decreto sobre os bombeiros, perguntava-lhe se será o decreto que fecha o tema da proteção civil ou haverá outros decretos e se o Governo está a contar com a possibilidade de várias câmaras municipais, como o Porto já manifestou, de se quererem desvincular do acordo que existe na Associação de Municípios, pelo menos havendo aqui algumas vozes dissonantes do consenso que foi atingido. Obrigado. Muito obrigado. São, enfim, duas questões muito diferentes. A primeira não esgota aquilo que são as atividades em matéria de proteção civil, como é sabido. Não foi tema de Conselho de Ministros, mas, como sabemos, temos a reforma até das estruturas da proteção civil, em que há uma dimensão territorial que está em curso e sobre a qual terão novidades oportunamente. Quanto à segunda questão, o que a Lei Quadro prevê é um processo gradualista. Eu diria que duplamente gradualista. Entre 2019 e 2021, os municípios assumirão as novas competências, em função da sua capacidade, em função da sua preparação para o exercício, em função até da sua motivação para assumir estas competências. Isto é, em 2021, estas competências serão de natureza obrigatória para todos. Além disso, e por isso eu falava num duplo gradualismo, é possível que municípios digam: nós em 2019 já estamos preparados para exercer esta competência, mas aquela apenas em 2020. E, portanto,
cada município fará a sua avaliação. A lei é geral e abstrata e, naturalmente, é discutida com quem deve ser discutido. Com a Associação Nacional de Municípios, com a Associação Nacional de Freguesias e no Parlamento que a aprovou. Acrescentei, em alguns casos, um dos diplomas que aprovamos hoje, até já temos municípios a exercer as... Mais uma vez, Salomé Pinto Negócios. Tinha aqui duas questões a colocar. Uma vez que já não é necessário que os municípios se pronunciem até 15 de setembro, portanto acabou por ser alargado dado o atraso que se verificou, queria perguntar primeiro a que é que se deve esse atraso. Tem sido alvo de críticas, inclusivamente por parte do PSD, Álvaro Amaro, que assinou o acordo com o PS nesta matéria. Sendo assim, quando estes decretos-leis forem publicados, as câmaras obrigatoriamente têm que responder até quando? Senão ficarão automaticamente neste processo de descentralização, assim, se não quiserem, não é? Depois, queria tentar perceber se nestes 7 decretos não implica nenhuma transferência de verbas para os municípios. E também queria tentar perceber se o bolo final só será efetivamente conhecido em sede de Orçamento do Estado, certo? Portanto, estes decretos-leis, em que medida é que vão definir quais as verbas a transferir para os municípios? Porque senão, no final, o que muitas autarquias têm contestado é que estes decretos estão publicados, mas continuam sem saber quanto é que irão receber para as novas competências. Obrigada, Sr. Ministro. Muito obrigado. Estes diplomas estão a ser aprovados com uma grande celeridade e, portanto, não subscrevo nenhuma das considerações. Todas as perguntas são legítimas, mas está manifestamente mal informada sobre a parte opinativa da sua questão. A lei foi publicada no dia 16 de agosto e no seu artigo 16 de agosto e no seu artigo 44 diz que a concretização das competências relativamente a cada uma das áreas depende da publicação dos decretos sectoriais. Aquilo que fizemos de imediato foi, e não o podíamos fazer antes, porque dependia da configuração final da lei, foi com a Associação Nacional de Municípios, e dentro do trabalho interno também entre as várias áreas governativas, acelerar este processo e considero que é extremamente positiva a aprovação desde já de 7 destes diplomas e, portanto, não subscrevo. Há um grande avanço, há um atraso de décadas, de facto, e Portugal é um país muito centralizado, mas há um grande avanço na concretização desta matéria. Aquilo que, nos diplomas de que estamos a falar, há novas receitas e novos poderes. Diploma a diploma, os municípios, há alguns que são de exercício automático, não dependem sequer de uma qualquer manifestação de vontade. Noutros, essa manifestação de vontade é efetuada, como eu disse já, setor a setor. O município pode entender que está em condições de assumir de imediato uma determinada competência e noutra, por opção, pela complexidade, pela necessidade de preparação das suas estruturas, quer fazê-lo apenas até 2021. Partilhamos inteiramente esta visão com a Associação Nacional de Municípios, como aliás é público das declarações prestadas, quer no final do Conselho Diretivo de terça-feira, quer no final da reunião de trabalho que tivemos na tarde de terça-feira. De que forma é que as verbas vão ser conhecidas? Quando? Eu julgo, volto a dizer, que está mal informada. Portanto, aconselharia um estudo mais apurado do que está em causa. Há 3 tipos de diplomas em matéria financeira. É claro, para todos. Há diplomas em que há uma transferência de nova receita. Estamos a falar, por exemplo, no licenciamento na área das praias de cerca de 2 milhões de euros de receitas que as entidades do Estado que hoje assumem essas competências têm cerca de 2 milhões de euros de receita. A transferência da competência significa a transferência da competência para exercer essa atividade, da qual poderá resultar a mesma receita, menos ou mais receita.
isso dependerá da autonomia local, que nós respeitamos profundamente. Não é nada de complexo. Se, em função das características do bar ou restaurante de praia, assim a taxa cobrada, ou até da existência ou não de um bar de praia, poderá haver mais receita ou menos receita. É esse tipo de competências de proximidade que têm, nesse caso, uma dimensão financeira que hoje foi aprovado. Segundo diploma, para dar um exemplo totalmente diferente, em matéria de captação de investimento, o IAPMEI e a AICEP passam a articular com as comunidades intermunicipais os programas de captação de investimento interno ou estrangeiro, consoante os casos, para uma sub-região, para uma comunidade intermunicipal. E, portanto, há aqui, fundamentalmente, um novo poder que é dado às autarquias locais, de promover estes programas de captação de investimento e de o fazer em articulação com estas entidades da administração central, que passarão a ter naquilo que são investimentos de base territorial, de os programar em diálogo com as autarquias locais. Eu julgo que a dúvida que está a colocar está naqueles casos em que há transferências de funcionários, quando há ou de instalações. Aí sim, como nós, e portanto não é adequado dizer o final. Não, nós estamos exatamente num virar de página. Nós estamos no início daquele que é o maior processo de descentralização da nossa democracia. E por isso este é um processo que, ano a ano, até 2021, será concretizado, e que todos desejamos que se consolide para que possam ser dados passos ainda mais aprofundados no futuro. Sónia Ferreira, da Lusa. Eu tenho uma pergunta sobre 2 diplomas aqui aprovados hoje. O diploma que permite a venda dos testes de diagnóstico por infecções pelos vírus da SIDA e das hepatites. Eu queria perceber, concretizar a partir de quando é que vai ser possível, se é só nas farmácias ou se também se prevê que os laboratórios de análises clínicas o possam fazer. E em relação a custos, que preços é que vão ser estabelecidos, uma ordem de grandeza. Em relação ao diploma que altera as comissões de ética nas instituições de saúde, queria perceber mais concretamente que alterações, porque as comissões de ética já existem, penso não estar enganada, que alterações em concreto foram aprovadas. E também já agora há aqui um diploma que transpõe uma diretiva sobre as viagens. É exatamente o que estamos a falar, de que tipo de trocas? Obrigada. Muito obrigada pelas suas questões. Então, começando pela ordem da apresentação dos diplomas, há aqui uma regulação quanto à composição, constituição, competências e o alargamento dos casos em que é necessário existir comissão de ética. Portanto, como disse muito bem, as comissões de ética já existiam em algumas instituições, mas agora têm que existir em mais instituições do que aquelas onde existiam e onde se faz investigação científica nesta área, portanto, nos hospitais e nas instituições de ensino superior. Relativamente à venda é nas farmácias e para farmácias, o que o diploma estabelece. Não lhe sei dizer, não lhe sei dar os preços de cada um deste teste diagnóstico. A intenção é permitir, porque hoje estes testes também são mais seguros na sua leitura do que eram quando começaram a existir. A intenção e a recomendação das Nações Unidas e da Organização Mundial de Saúde é permitir, no fundo, facilitar o diagnóstico precoce de infecções causadas por qualquer dos 3 vírus referidos no diploma. Portanto, como disse, hepatite A,
hepatite B e C e o vírus da SIDA. Relativamente à diretiva sobre os contratos de viagens organizadas, sobre a aquisição à distância de viagens organizadas, a diretiva facilita a clareza da informação ao consumidor, por exemplo, obrigando a que essa informação seja dispensada na língua do próprio consumidor, que é uma forma de garantir que percebeu quais são as condições contratuais. Pedro Zambus, da RTP. Só mais uma questão para o Sr. Ministro. Falou daquelas 3 vertentes deste processo de descentralização e eu queria tirar uma dúvida usando aqui 2 exemplos muito específicos que deu no domínio da justiça, em que os municípios e as entidades intermunicipais passam a ter essa responsabilidade, por exemplo, na prevenção e no combate à violência doméstica, e no caso dos bombeiros, em que poderão ajudar a comparticipar os custos de seguros de trabalho. Nesses 2 casos não há nenhuma receita que os municípios terão, nem tem a ver com uma articulação com outros organismos. Nesses casos há já uma verba conhecida que será disponibilizada para os municípios para passarem a ter estas responsabilidades, ou se essa verba será conhecida só mais à frente? Muito obrigada, Sr. Ministro. Fundamentalmente o que estabelecemos aqui é um mecanismo de decisão relativo que determina a obrigatoriedade dos municípios intervirem nestes processos de, no caso da prevenção da violência doméstica ou do apoio a vítimas, serem parceiros nestas atividades que hoje decorrem já, em muitos casos, com base em protocolos com um caráter casuístico. Queremos generalizar esta regra de parceria obrigatória no desenvolvimento destas atividades. Relativamente ao exemplo que deu, o que é essencial nesse diploma é uma programação a um nível intermunicipal da resposta em matéria de bombeiros voluntários. Isto é, ultrapassarmos uma dimensão estritamente local que pode conduzir a uma resposta deficiente em alguns municípios, em algumas áreas, ou eventualmente a uma sobreposição de intervenções noutros espaços. É fundamentalmente aí que se insere esta competência local, da qual decorrem obrigações, isto é, essas obrigações materializam-se em função da definição de prioridades, isto é, se naquela área onde é que devem estar os quartéis, quais são os quartéis a apoiar e em que termos. Estes casos trazem mecanismos de financiamento ao qual os municípios acedem, mas fundamentalmente estamos aqui a atribuir, diria, novas formas de empoderamento local. Vai haver muitos diplomas, como disse o Sr. Ministro, em que a transferência de captação da receita é transferida para o município, antes era feita pela administração central, a competência passa e, naturalmente, a capacidade de captar a receita e ficar com ela para gerir o serviço é feita desse modo, em outras situações que virão aqui em próximos Conselhos de Ministros, mas que já estão em primeira leitura. Peço desculpa, mas, por exemplo, em casos, não é uma questão opinativa, é só simplesmente uma dúvida. Nos casos em que os municípios já detectaram uma série de património, de estabelecimentos que se encontram degradados e que são da responsabilidade da administração central, se passarem para a alçada do município, o Governo irá dar mais financiamento para que essas obras de requalificação sejam feitas, uma vez que, estando na administração central, não foram realizadas. Isso passa-se sobretudo na área da educação, em diversas escolas secundárias. Bom, a cada dia seu tema. Eu julgo que estava, aliás, a falar de outro diploma, um diploma específico também sobre gestão de património devoluto do Estado pelos municípios. Não foi... Não, há um. A requalificação das escolas irá fazer parte... Está a falar de duas coisas diferentes. Há um diploma e a sua fase inicial e, portanto, não devem ser confundidas. E, portanto, nós temos mais de 2 dezenas de diplomas, estamos muito adiantados, aprovamos os 7.
terei aqui com todo o gosto, nos dias em que aprovarmos os seguintes, a explicar tudo aquilo que aí estiver previsto. Mas só uma questão. Há muitas autarquias que têm revelado que estão atentas e preocupadas pelo facto de estas novas competências exigirem mais funcionários e, portanto, uma capacidade de gestão de recursos humanos para além daquilo que elas são capazes. E, neste caso, poderá implicar mais despesa. Eu queria saber se, nestes casos, os municípios poderão ter a garantia do Governo que terão algum tipo de apoio. Bom, como lhe disse, estou aqui hoje a falar com detalhe sobre os 7 diplomas hoje aqui aprovados. Aquilo que lhe garanto é que acreditamos, porque a experiência o demonstra, que a nível local se gere com maior eficiência os recursos públicos. Tudo aquilo que é a despesa da administração central afeta a transferências, a competências transferidas, é transferido para a administração local. Mas nós acreditamos também que, e mesmo num quadro de financiamento local alargado, em que não é matéria de debate de hoje, porque já está publicado, nós aprovamos uma lei de finanças locais que determina o maior crescimento das receitas municipais de sempre. É nesse quadro que competências de caráter geral serão exercidas com eficácia, com proximidade, e nós acreditamos que os municípios determinados responderão aos anseios das populações, fazendo uma dimensão de proximidade mais e melhor. Uns já, outros menos preparados mais tarde.